que quer dizer já o título do livro, né? Acho que o título do livro já tem alguma mensagem pra gente. Não, com certeza, né? O Cavaleiro Preso na Armadura, uma fábula pra quem busca o caminho da verdade. Verdade. Verdade é uma parada difícil. Mas o que é armadura? Se a gente parar pra pensar, estar preso numa armadura é estar preso numa percepção do que seria si mesmo e a realidade que te cerca. A armadura, ela é aquilo que protege a gente, mas também, de certa forma, acaba impedindo com que a gente sinta a realidade como um todo. Com que a gente sinta outros aspectos da nossa personalidade. Mas ela tem um papel. Tem um papel. Tem um papel. O papel seria proteger e, ao mesmo tempo, mostrar algo pra fora. Sim. Na psicologia analítica, a armadura seria o que Jung chamaria de persona, que é a nossa máscara social. Aquilo que a gente usa pra representar quem a gente acha que é no mundo. A máscara que a gente usa. Ou os títulos que a gente se dá ou busca. Então, quando a gente se apresenta, por exemplo, quem é você? Meu nome é João, sou médico, meu nome é Lucas, sou advogado. Não necessariamente apenas a profissão, mas aquela coisa que você se identifica como sendo. Então, a maneira que você tem de agir na realidade é a tua persona. Nesse caso, a armadura seria um tipo de persona que o cavaleiro vestiu para atuar no mundo. E essa persona, de certa forma, acaba afastando ele de si mesmo. E acaba afastando também as relações que ele poderia ter de maneira mais profunda. Tu acha que isso acontece? O tempo Muito. todo, o tempo todo. O tempo todo. Isso é inevitável, de certa forma? Tu acha que todo ser humano passa por isso? Por ter uma persona? Por ter uma persona que às vezes se sente desconectado de quem ele é de verdade. Tu acha Sim. que isso é frequente? Sim, é muito frequente. Porque É que às vezes acontece comigo, contigo, mas eu não conheço a cabeça de tantas pessoas, né? provavelmente aconteça com a maioria das pessoas, pra te falar a verdade. A gente se adapta a um certo tipo de personagem que a gente acha que é a gente. É como se a gente fosse, na verdade, um ator que se identificou apenas como um personagem e atua de acordo com aquele personagem o tempo inteiro. Então, isso vai, de certa forma, meio que fechando a nossa percepção, fechando a maneira que a gente tem de agir no mundo, achando que a gente tem que agir sempre da mesma forma. Isso seria a nossa armadura. A maneira que a gente tem de agir no mundo. Achando que é só aquele jeito que deve ser. E a gente certo. tem medo de tirar essa armadura. Sim, porque demonstra fragilidade. A gente não quer mostrar fragilidade. A gente quer sempre estar pronto para um certo tipo de batalha. Porque a gente enxerga a realidade como se fosse, muitas vezes, um campo de batalha, onde a gente sempre tem que provar que tá certo, provar o nosso ponto, provar que a gente é merecedor de alguma coisa. Provar. É verdade, né? Provar pra quem? Pra nós mesmos, pros outros? Porque se a gente realmente fosse, talvez não fosse necessário que a gente provasse. A gente simplesmente seria. Caralho, isso é verdade. E não haveria necessidade de usar tanta armadura. Caralho, velho. Caralho, pô. Deu aqui 3 minutos de episódio, já foi o suficiente pra explodir a minha cabeça, velho. Não sei o que é mais foda, esse livro ou tu, velho. Tá, então ele vivia nesse dilema, né? Ele começou a se sentir preso. Onde que ele tá? Vamos contextualizar. Cara, esse livro, assim, ele é pequeno, né? E ele é um livro que vale a pena ler mesmo depois de ver o episódio. Mas ele tem uma profundidade que a gente falando aqui, a pessoa vai entender muitas coisas, mas quando ela lê, ela pode entender outras, assim, um negócio multicamadas, né? Sim, porque a gente sempre entende a obra de acordo com quem a gente é. Da mesma forma, quando a gente olha pra realidade, será que a gente enxerga a realidade ou será que a gente enxerga a nossa percepção de realidade? Sempre vai ser a nossa percepção de realidade. Existe o real, mas sempre a percepção é subjetiva. Então, muitas vezes, as armaduras que a gente usa acabam até impedindo com que a gente veja a realidade. Ela tá presa, né? Tá aqui apertando a visão. A viseira está presa. E isso acaba acontecendo no próprio livro aqui. Mas, enfim, o livro ele fala sobre, então, esse cavaleiro que está preso numa armadura e ele vai tentar buscar uma forma de se libertar dessa armadura para que ele possa melhorar o seu relacionamento com a sua esposa, com seu filho, com a Juliet, com o Christopher e, sobretudo, o seu relacionamento consigo mesmo. Então, quando a gente fala aqui sobre o cavaleiro, no primeiro capítulo, vai citar que ele era conhecido pela sua armadura, assim como nós somos conhecidos de acordo com o nosso status social, de acordo com nossa posição social, de acordo com a nossa máscara, de acordo com o personagem que a gente usa pra atuar na realidade. E esse cavaleiro, ele tava sempre cavalgando pra batalhar. Mesmo que não houvesse batalhas, ele sempre estava buscando um novo tipo de batalha. Então, ele sempre estava tão ávido que algumas vezes cavalgava em várias direções ao mesmo tempo, o que não é proeza das mais fáceis. Se a gente parar pra pensar, quando a gente tá mais ligado à nossa função social, à nossa máscara social, ou aquilo que a gente quer mostrar pros outros que a gente vai fazendo tudo.
sem ter um certo tipo de foco, porque a gente não sabe qual é o nosso caminho. Então a gente cavalga, a gente caminha para várias direções ao mesmo tempo, sem nunca se perguntar, tá, esse caminho é meu ou não? Sou eu caminhando ou eu estou andando porque o outro quer que eu trilhe essa jornada? Então isso também tem Mas e muito a qual ver. é o indicativo de que é um caminho nosso, né? Como é que ele poderia saber? A gente falou até já no começo, cara, que era justamente, se você precisar provar que você é algo, quer dizer que talvez aquilo não seja. Se você está fazendo o que você faz para provar para alguém que você é capaz de fazer, talvez seja o caminho de outra pessoa. Talvez você esteja fazendo para talvez nutrir um certo tipo de percepção do outro em relação a ti. Mas é difícil isso. Como é que a gente discerne o que a gente quer se tornar e o que a gente quer se tornar por causa do outro, né? Como é que eu sei que eu quero ter qualquer coisa? Como é que eu sei que eu quero ter um carro legal? Tá, isso, nossa, tu anda com pessoas que querem ter carro legal, tem carro legal, tu desejou isso. Mas como é que eu sei que eu quero ter um filho, pô? Por que eu quero ter um filho? A biologia, tá, mas e as outras coisas entre o filho e o carro, né? Quais são minhas? É necessário se despir da armadura, nesse caso. E aí o cavaleiro vai passar, então, por alguns processos. Ele vai entrar em alguns castelos ao longo da jornada dele. E no final ele vai conseguir se despir dessa armadura. É exatamente quando a gente se despe dessa armadura, ou seja, da nossa identificação com um certo tipo de papel social, que a gente começa a questionar e fazer as perguntas certas para nós mesmos. E aí dentro da gente surge um certo tipo de voz que vai apontar essa direção. Sou realmente eu que quero, ou será que tem mais pessoas querendo por mim? Existe um conceito na filosofia, de um cara chamado René Girard, que é o desejo mimético. A gente mimetiza o desejo do outro ou da sociedade. Mimetizar é copiar. A gente começa a acreditar que os desejos dos outros também são nossos. Então a gente vai se perdendo do nosso real desejo, da nossa real vontade. Para se realinhar a nossa real vontade, é necessário passar, simbolicamente falando, exatamente pela trajetória que o cavaleiro faz aqui. Ele vai buscar o caminho da verdade. Buscar o caminho da verdade. E esse caminho da verdade vai direcionar ao si mesmo. Esse livro é também uma jornada do herói? Sim. 100%, né? Imagina se não seria, né? Sobretudo é uma jornada em busca de um conceito chamado individuação. Individuação é um conceito proposto por Jung na psicologia analítica, que é o tornar-se tornar-se verdadeiro, tornar-se quem você é. Essa é a busca da evolução humana. Então, a gente pode traduzir aqui para tornar-se herói da própria história, contar a própria história. Muitos de nós, a gente acaba contando uma história que não é realmente nossa. Torna-te quem tu és. Torna-te quem tu és. Seja você mesmo, mas melhore. Seja você mesmo, mas melhore. Então, essas conclusões são muito boas, velho. Então, no primeiro capítulo, vai citando que ele estava com dificuldade em relação a essa armadura, e que essa armadura estava começando a distanciar ele das pessoas que ele amava, tal qual sua esposa, a Juliet, tal qual seu filho, o Christopher. Inclusive, o cavaleiro queria que o Christopher, seu filho, fosse também um cavaleiro. Se a gente parar pra pensar nos nossos relacionamentos, cara, dá pra entrar aqui em relação a relacionamentos de pais com filhos. Geralmente, quando a gente tem um filho, eu não tenho filho, vou citar aqui o que eu entendo que as pessoas me trazem. Sim. A gente acaba querendo o melhor pro filho. Sim. Mas é o melhor pro filho de acordo com a nossa ótica do que é melhor. Exato. E aí a gente vai tentando propor um certo tipo de caminho pra ele. Sim. E eu nem tenho filho e eu já penso nisso. Tu já deve... Eu não sei se tu pretende ter, mas... Tu reflete, né? Cara, não, eu quero que meu filho... Eu quero que meus filhos sejam músicos, velho. Tipo, eu quero, velho. Será que ele vai querer? Não dá pra saber, né? Não dá pra saber. Você pode estimular que ele queira, etc. Mas é importante deixar um certo tipo de liberdade pra que ele possa expressar. Muitas vezes a gente quer que os nossos filhos sejam aquilo que a gente não conseguiu ser. Sim. É como se fosse uma esperança de que agora eles vivessem a nossa história. A história que a gente não conseguiu viver. É como se a gente tivesse uma segunda chance. É. Eu desperdicei a minha vida, eu fui um bosta nessa área que eu queria ter sido foda, eu sei que eu tinha potencial, eu tô frustrado com isso, eu vou projetar isso no meu filho. Então meu filho vai ser médico, e depois ele vai esfregar o diploma na minha cara e vai largar tudo e vai virar um músico na Austrália, tá ligado? É isso que acontece no mundo, né? Muitas vezes sim. E aí aqui o cavaleiro, que a gente não sabe o nome dele, ele até dizia que ele mais queria era que seu filho fosse também um cavaleiro como ele. Só que... Por que ele queria que o filho fosse um cavaleiro como ele? Porque ele queria imprimir a sua vontade sobre o filho. Sim. Sem questionar o que o filho queria. Então, até porque ele entende que isso é o melhor, né? Que ele é o melhor também.
Eu sou o cavaleiro, eu sou melhor. Pô, meu filho tem que ser também. Exato. E isso aí demonstra um certo tipo de egocentrismo, egoísmo quase narcisista, no sentido de que a gente acha que sempre a nossa visão de mundo é melhor. A gente tá tão preso nessa viseira de realidade que a gente sempre acha que a nossa visão de mundo é a certa. A religião que a gente segue é a certa. O político que a gente vota é o certo. As coisas que a gente quer é a única coisa. Tudo. Todo o resto tá errado. É só a gente. Então a gente tá preso nessa armadura também. Mas é muito difícil. Caralho, velho. Eu acho que eu tenho que ler esse livro de novo, mano. É difícil de distinguir a verdade. O que é teu e o que não é. O que tu segura e o que tu tem que deixar aí é muito difícil. Talvez o principal caminho seja você conseguir perceber que o que é verdade pra ti é verdade pra ti. Não necessariamente tem que ser verdade pros outros. As músicas que você gosta. O João, a Joana não precisam gostar das mesmas músicas. Mas o meu julgamento do que é melhor e pior sempre tá errado? Não é que tá Sem ser errado. pra mim. Não é que ele tá errado. Ele é teu. Mas não existe um consenso. É porque quando eu vejo contrastes, tipo, ouvir Chopin e ouvir Oruan, eu me sinto mal de não encontrar uma conclusão que comprove que Chopin é melhor do que Oruan. E eu acredito que eu tenho argumentos musicais e racionais pra pensar isso. Mas não é possível que eu esteja errado, velho. Me irrita pensar que eu posso estar errado sobre isso. Tudo bem. É uma forma de. Eu acho que eu tenho uma armadura. Talvez a união das coisas seja um Orupan. Perfeito. Então o cavaleiro tá preso nessa armadura que ele construiu muito forte. E isso é o mundo comum dele? Que momento da jornada do herói que ele tá nesse lugar? O dilema do cavaleiro, que é a abertura do livro, representa assim o que seria o mundo comum, que é a percepção atual que ele tem sobre si mesmo. Isso sempre é a representação do mundo comum. A percepção que você tem sobre você agora, ela vem do teu passado, de toda a história que você já viveu até aqui. Então, o agora ele sempre será o teu mundo comum. Tudo que você acha que é nesse momento é o teu mundo comum, é o que você chama de você. E com certeza, em algum momento, você vai perceber que você pode crescer e expandir. Uhum. Ou você vai ficar preso à armadura, à tua percepção de sou isso e é isso aí, a tua rigidez cognitiva, sem crescer, sem sair. Cada vez mais preso a quem você chama de você. E a armadura te limita, né? E a armadura te limita. E, como acontece com o cavaleiro, começa a machucar as pessoas que estão ao redor. Começa a afastar algumas pessoas que talvez você ame. Porque você se identifica tanto como sendo a armadura. Não, isso está ferindo a mim. Então, eu vou fazer apenas o que eu quero. Isso vai afastando os outros de ti também. Você vai ficando cada vez mais sozinho, apenas com essa armadura que você mesmo criou ao teu redor. Então, a ideia é que a gente consiga, talvez ir se despindo um pouco dessa armadura e se tornando um pouco mais sensível, tanto a nós mesmos, quanto ao mundo que nos cerca. É interessante que a primeira tentativa que o cavaleiro tem de remover a armadura, ele vai num ferreiro e pede pro ferreiro dar uma machadada, uma paulada na cabeça dele pra ver se a viseira abre, se a armadura sai. E não sai. Por quê? Porque o cavaleiro aprendeu a vida inteira a resolver os seus problemas com a força bruta, com um tipo de resolução de problema. Então ele sempre estava tentando confrontar um dragão para salvar uma princesa, ele sempre estava tentando se provar forte. E foi exatamente isso que fez ele ficar preso na armadura. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte: muitas vezes, para que a gente consiga solucionar o nosso problema atual, não vai ser com as ferramentas que a gente já tem. Vai ser necessário que a gente aprenda algo novo. E geralmente o padrão de consciência que criou o problema não vai ser o mesmo padrão de consciência responsável por resolver o problema. Então se a gente tá dentro de um problema agora, dentro de uma crise, sei lá, dificilmente a gente vai conseguir sair desse problema usando as mesmas formas de expressão que nos colocaram no problema. Eu tenho que me tornar outra pessoa. O eu do hoje tem que morrer, eu tenho que ser outra pessoa. Aquela outra pessoa sabe solucionar o problema que eu hoje tenho e é outra pessoa, não sou eu. Exatamente. Quem você vai se tornar com o problema é justamente o que vai fazer você solucionar o problema. Então, talvez seja necessário que você consiga enxergar o problema, enxergar a situação de outras formas, para daí então resolvê-la. Isso seria uma subida de perspectiva. De nível de consciência, né? Aumentar o nível de consciência também. Exato. Então, nesse primeiro capítulo, a principal coisa que está preso seria essa armadura e, sobretudo, a viseira. A viseira está presa na cara. Tem um poema do Fernando Pessoa, que é A Tabacaria. E na Tabacaria, o poeta cita que fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim, não o fiz. Conheceram-me pelo que eu não era, e eu não desmenti. Então me perdi.
Quando eu quis tirar a máscara, estava pregada a cara. Quando tirei e me vi no espelho, já havia envelhecido. Cara, muitas vezes a gente vai colocando essa máscara na nossa face, vai colocando essa armadura, digamos assim, e as outras pessoas vão nos conhecendo realmente pela armadura que a gente colocou. E a gente não mostra que a gente é algo a mais. A gente não mostra que a gente é algo a mais do que o nosso status social, ou do que a nossa função social, sobretudo. E aí a gente vai meio que ficando uma personalidade mais plana, sem mostrar a profundidade daquilo que a gente realmente é. Quando a gente vai tentar mostrar, parece que não vem mais. A gente não desmente aquilo. E a gente se perde. Mas é um problema também, porque às vezes quem a gente é uma pessoa mais difícil de agradar e de viver, né? É uma coisa que eu sempre falo. Quando tu é autêntico, né? É um catalisador social. Porque se eu sou autêntico, eu tô aqui, eu exponho minhas opiniões, eu faço o que eu quiser, eu converso contigo, eu falo, porra, não, eu discordo de ti. Cara, se tu não é uma pessoa que tem essa maleabilidade, essa maturidade emocional, tu se desconecta de mim. E aí tu se vê, às vezes, em isolamento, né? Então tu fala, não, eu tenho que ser um pouquinho mais maleável, não, eu tenho que agradar um pouco as pessoas. E às vezes nessa tu se perde e tu constrói uma armadura que é o morno, é o em cima do muro. E o problema, cara, é justamente quando aí você começa a ter um certo tipo de medo de desagradar aquelas pessoas que não se agradariam se você fosse quem você realmente é. Então a pergunta central é, essas pessoas que são tuas amigas, são amigas de quem você realmente é, sem armadura, ou elas são amigas apenas da tua armadura, da tua máscara? Ou será que são armaduras conversando com armaduras? Perfeito, é o que geralmente acontece. Caralho, velho. Por isso que é tão difícil a gente conseguir ter uma amizade profunda, verdadeira, onde há o respeito, ao diálogo, há a vontade de enxergar o outro. Porque é só duas máscaras conversando, geralmente. A gente não quer expor, de fato, quem a gente realmente é. Por quê? Porque a gente tem uma sombra, a gente tem algo reprimido também que a gente tem vergonha de mostrar. A gente não quer falar que gosta de algumas coisas que talvez nem sejam tão negativas. Por exemplo, você citou que talvez goste de Chopin. Cara, talvez seja muito estranho citar que você gosta de Chopin para os teus antigos amigos. Sim. Mas para as pessoas que realmente te aceitam como você, provavelmente elas vão pedir para que você toque Chopin no piano depois, entendeu? Sim. Então, quem você quer atrair? Cara, se você quer atrair alguém que realmente está linkado a quem você é necessário que você seja quem você realmente é. Senão tu nunca vai saber. Senão você nunca vai saber. Tu não dá nem chance pro universo trazer uma pessoa que gosta de ti. Porque não tem como ela gostar de ti se tu não mostra quem tu é. E é exatamente isso que é tirar a armadura. É ir mostrando as tuas reais faces. Uhum.